Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo, vamos falar sobre conto. Conto, dentro do modernismo, com um dos principais autores que foi Guimarães Rosa. Guimarães Rosa foi um dos maiores representantes da nossa literatura, falando a literatura regional, falando a respeito do sertão. Mas não é qualquer sertão não, é o sertão de Minas Gerais, é o seu interior, mostrando as suas riquezas, a sua gente e um pouquinho da história deles. Conto, constituintes ficcionais. Quais são as partes principais dentro de um conto? Vamos uma a uma para vocês saberem. Primeira coisa, narrador. Toda história é preciso ter um narrador. Não seria diferente no conto. O narrador pode ser personagem, narrado em primeira pessoa, ou um narrador observador, narrado em terceira pessoa. O segundo elemento principal de um conto é personagem. Lembrando que o conto é uma história mais curta, mais dinâmica, então não há necessidade de tantos personagens assim. Diferente de um romance, por exemplo, em que eu tenho personagens principais, personagens secundárias e a história, a narrativa é muito mais longa. Dentro do conto, eu preciso ter apenas poucas personagens, o suficiente para nos contar uma história. Terceiro elemento é o tempo. Essa história, esse conto, se passa em quanto tempo? Se passa em 10 minutos? Essa história se passa em meia hora? Essa história se passa em 5 minutos, em um dia, uma semana? O tempo é livre dentro do conto. Vai depender muito do narrador e do autor para poder colocar ali para vocês lerem. Quarto elemento, espaço. Em que local esse conto acontece? Ele se passa em uma casa? Ele se passa em uma estrada? Dentro de um hospital? Dentro de uma escola? O espaço é livre dentro do conto. Tudo vai depender de como o escritor vai fazer o desenrolar da história. O importante é ter definido esse espaço, para nós leitores nos ambientarmos e entendermos o que está acontecendo com os personagens. A quinta parte chama-se enredo, que nada mais é do que a história por si só. Quando eu falo enredo, eu quero dizer história, é sobre o que está contando. As ações das personagens fazem o enredo. Dentro do modernismo, nós temos o seguinte contexto histórico. O modernismo brasileiro teve 3 gerações, a primeira, a segunda e a terceira geração, mais conhecida como geração de 45, e é nessa geração de 45 que fez parte o autor Guimarães Rosa. Há uma característica de introspecção. O mundo passava por um momento extremamente complicado. Estávamos saindo de uma Segunda Guerra Mundial. Cidades foram dizimadas, pessoas perderam suas casas, seus empregos. Tudo precisou ser reconstruído. Então é normal esse sentimento de introspecção, de pensar qual é o meu papel no mundo, o que eu posso contribuir dentro da sociedade. Populismo e Estado Novo, isso aqui do nosso país, era o contexto político dessa época. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, tudo mudou e as coisas começaram a ter outras perspectivas. Tenho aqui para vocês a imagem da bomba atômica, que foi algo que preocupou o mundo inteiro, acontecido na Segunda Guerra Mundial. A linguagem rosiana, cercada por neologismos, que são criações de palavras novas, que não estão no vocabulário, mas fazem parte da cultura de cada um. O sertão, como um lugar mágico e diferenciado. E universalismo. Uma obra universal é uma obra que fala sobre qualquer assunto que pode ser falado em qualquer lugar do mundo. Problemas que podem acontecer com qualquer pessoa. Essa é a imagem da ilustração da obra dele, Grande Sertão Veredas, a mais conhecida de todas. Jagunço, interpretação
Valentia e medo, letrado e letrado, campo e cidade, é o que nós vimos no conto Famigerado do Guimarães Rosa. São essas palavras-chave de acordo com a leitura do conto e os seus efeitos de sentido. Nesse vídeo, nós falamos sobre conto. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!